Acho que a gente vai começar agora, né? Agora é 9h07. Então vamos começar aqui para a gente ver se consegue conversar sobre o que temos aqui para falar hoje. Não sei se vocês conseguiram assistir aquele filme que eu disponibilizei lá pelo Moodle, The Corporation. Conseguiram assistir? Não? Sim. Eu não vi ainda. Eu acho que eu vou ver esse final de semana. Ok. Se tiver, eu acho que seria legal ver, porque, como eu falei para vocês, o filme ele resgata ali uma série de situações que nós vimos aqui nos textos da professora Marta Haneke e também da Naomi Klein. Inclusive a Naomi Klein aparece também no filme, né? E é um filme documentário, como eu conversei com vocês, e ele é um filme assim muito especial. Eu gosto muito daquele documentário, porque ele é um documentário que não pode ser acusado de parcialidade. Se você tivesse acesso à caixinha do DVD daquele filme, são 2 DVDs, na verdade. O primeiro é o filme, né, que está ali disponível para vocês. E o segundo é um DVD apenas com as entrevistas com aquelas personagens que aparecem ao longo do documentário. Então, no documentário mesmo, o produtor ali, ele editou as entrevistas, né? E pensou ali as falas das pessoas que se encaixavam na trama que ele montou para desenvolver ali o documentário. Mas o interessante é que os entrevistados que contribuíram para o documentário não são pessoas, talvez com raríssimas exceções ali, uns 2 ou 3, né? Na maior parte dos casos ali, não são, por exemplo, intelectuais ou pessoas críticas, né? Nem ao capitalismo e nem ao papel das empresas transnacionais no sistema internacional. Muitos dos que aparecem ali são empresários. Alguns são empresários, ou seja, são proprietários de empresas, são acionistas majoritários. Outros são CEOs, né? Ou seja, diretor-presidente de empresas, de grandes corporações transnacionais. Alguns são profissionais que trabalham para institutos de economia, mas institutos com um viés liberal, né? Que prestam, na verdade, consultoria para as grandes empresas. E inclusive, tem ali alguns professores, dos quais também a maior parte deles não é professor com viés crítico sobre o capitalismo, né? Então vai aparecer, por exemplo, um dos professores que aparece lá. Eu não sei se vocês vão conseguir identificar, porque eu acho que um erro da edição do filme foi que eles não colocaram, muitas vezes não aparece ali quando a pessoa está falando, né, o depoente, não aparece, devia aparecer embaixo quem é a pessoa. Muitas vezes não aparece. Então, ou você conhece,
ou vai ficar assim meio sem saber quem é o camarada que está depondo. Mas um deles, por exemplo, um senhor já de idade avançada, carequinha, é Milton Friedman, né? Milton Friedman, que é reconhecidamente o pensador liberal mais importante, né, da segunda metade do século XX. Ele foi o economista-chefe, né, o principal economista da escola de Chicago. Você já deve, inclusive, ter ouvido falar nos Chicago Boys, né, que trabalharam, né, para o governo Pinochet. E esses Chicago Boys, eles foram treinados, foram ensinados exatamente por Milton Friedman, né? Então, eu estou dizendo isso porque, às vezes, quando a gente vê ou um filme, ou um documentário, e a gente vê o conteúdo, né, e costuma dar a impressão sempre que aquelas ideias, aqueles posicionamentos ali adotados pelas pessoas que participam do documentário, ou pelo próprio diretor do filme, né, seriam pessoas ideologicamente comprometidas, né? Não é o caso desse filme. Definitivamente não é o caso, né? Então, eu acho que isso dá um valor muito grande para o filme, tá? Então, eu aconselho vocês aí a darem uma olhadinha. Eu vou comentar aqui sobre algumas poucas passagens desse filme. Eu até gostaria, né? Tinha me preparado aqui para exibir alguns trechos, né, do filme, assim, de 2 minutos e tal, mas infelizmente a menos que eu tenha que eu desconheça, né, eu não consigo compartilhar isso aqui. Não sei porquê, mas eu não sei. Algum professor já compartilhou com vocês trechos de filmes assim na tela do Teams? Não, o Isaac ele já mandou link pra gente assistir. Ah, como eu mandei. É. Tá. Mas assim, no momento da aula mesmo, se fazer acompanhar de pequenos trechos do filme, Não. não. Não, né? Eu já vi fazerem isso no Zoom, mas no Teams eu Hum, não sei como funcionaria, porque teria que compartilhar o áudio também. isso. Se bem que aqui tem um negócio, tem um comando aqui que compartilha o áudio, né? O áudio, né? Isso tem aqui no Teams, mas não Aham. tem, mas ele não aceita o filme, compartilhamento de filme, então. Deve ser algum direito autoral. Não sei, porque não sei se é isso ou se simplesmente essa plataforma não está qualificada para isso, porque podia ser inclusive, podia ter sido inclusive não precisava ter sido um filme desse tipo, né? Podia ter sido um filme gravado inclusive amador, por exemplo, feito até por mim mesmo, dependendo de como fosse. E não aceita nenhum tipo Entendi. de filme, na verdade, Que né? engraçado. É bizarro isso. Bom, mas de qualquer maneira eu vou comentar com vocês aqui alguns trechinhos do filme que me parece importante e paralelamente, o texto de número 12, que eu deixei no Moodle, ele é um capítulo, né, desse trabalho que foi desenvolvido como eu já falei com vocês, pelo pesquisador e intelectual egípcio chamado Joel Bacan. Então é um capítulo do livro dele, e também a gente vai falar um pouquinho a respeito desse capítulo. Tem duas questões lá que eu considero muito importantes que a gente é, considere aqui, né? Pense a respeito. E no filme, eu queria chamar a atenção aqui para alguns detalhes do filme. O filme começa apresentando, né, as grandes corporações, né, em geral corporações transnacionais, como um fenômeno paradoxal. Ou seja, as grandes corporações elas são simultaneamente responsáveis pela produção de riqueza, ou seja, por produzir bens, mercadorias,
que tem uma grande significância, né, um grande significado para a população, né, do mundo, mas, ao mesmo tempo, dizem que as grandes corporações também, simultaneamente, causam muito mal às pessoas. Então, o filme começa apresentando a corporação como esse fenômeno paradoxal, né? Faz o bem, mas, ao mesmo tempo, faz o mal. Na sequência imediata, o documentário ele remete-nos ali a algumas metáforas que geralmente são usadas para se referir a essas grandes corporações, né? E existe tanto metáforas assim positivas, que veem, por exemplo, as grandes corporações como águias, né? Comparam as corporações, por exemplo, com águias, né? Visionárias, né? Então, esse animal assim, né? Formoso, etc., né? Mas, ao mesmo tempo, existe também metáforas que comparam, por exemplo, as grandes corporações ao monstro do Dr. Frankenstein, né? Que, como vocês devem conhecer a história, o monstro, né, o Frankenstein, ele é construído por um médico e depois ele se volta contra o médico e mata o médico, né? Então, aí a metáfora, na verdade, é mais ou menos dizendo que nós construímos, né, demos vida, né, a sociedade, de modo geral, deu vida às corporações, mas hoje as corporações se voltam contra a própria sociedade, né? Então, são visões assim que refletem exatamente esse fenômeno paradoxal das corporações. Um pouco mais para frente, existem ali alguns depoimentos falando a respeito do interesse das corporações, né? E fica muito claro, portanto, que as corporações, elas operam, elas trabalham, né, com o interesse exclusivo de atender, de proporcionar, né, de gerar lucros, né? Então, isso fica muito claro no filme. É uma pena que a gente não possa assistir aqui um trechinho, porque são várias menções que são feitas a isso, várias pessoas aparecem, né, vários pessoas assim de projeção, né, sejam empresários, professores, etc., aparecem ali exatamente falando dessa questão do interesse das corporações. Na sequência, mostra a relação que as corporações estabelecem com muitos de seus trabalhadores, daqueles que, na verdade, dão vida para a empresa, né? O filme retrata principalmente as corporações em países do hemisfério sul, né? Em países, portanto, em desenvolvimento. E nessa explanação a respeito das relações das corporações com os trabalhadores, fica muito claro, né? Relações de exploração radical, brutal, muito parecido, muito semelhante àquilo que nós vimos aqui narrados pela Naomi Klein. Então, o filme, por exemplo, ele mostra uma equipe de uma empresa, de uma consultoria norte-americana, que viaja até a América Central, particularmente, né, ou mais especificamente, até Honduras, e mostra lá as condições de trabalho que aquelas empresas, várias empresas, né, evidentemente que os agentes ali que aparecem, eles são todos terceirizados, né?
produzindo mercadorias para as grandes marcas ocidentais. E mostram lá, através de recibos, né, mostram o salário daqueles trabalhadores, mostram para a gente a carga horária daqueles trabalhadores e mostram também o preço final pelo qual os produtos que aquelas pessoas, aqueles trabalhadores criam, né, por quanto esses produtos são vendidos. Eu acho interessante porque ali os números eles permitem-nos de ver com muita clareza, né, as margens estratosféricas ali de valor excedente, né, que é apropriado pelas empresas sobre o trabalho daquelas pessoas. Depois de mostrar isso, o documentário convida lá um senhor, ele, na verdade, ele é o presidente de um instituto que também presta consultoria a empresas multinacionais, é um instituto norte-americano, né, dos Estados Unidos, ele é norte-americano. E quando ele é questionado ali sobre as condições de vida dos trabalhadores nesses países do hemisfério sul, como no caso da América Central, no caso de alguns países asiáticos, como a Índia, a China, o Bangladesh, e por aí vai, Tailândia, né? Ele diz o seguinte, e eu queria que vocês chamar a atenção aqui para essa fala dele no filme, desse camarada, desse senhor, né? Ele diz o seguinte, nós precisamos ver essa situação que vocês estão falando, de salários baixos, nós precisamos ver isso de uma outra perspectiva. E aí ele propõe o seguinte, vamos olhar as coisas da perspectiva dos trabalhadores desses países subdesenvolvidos e pobres do hemisfério sul. O que eles têm para oferecer? Eles têm para oferecer a mão de obra deles, pouco qualificada e barata. Quando uma corporação transnacional se dirige para um país desses, elas, na verdade, estão, de certa forma, respondendo ao apelo deles. Porque o que esses trabalhadores querem, na verdade, dos países subdesenvolvidos? Eles querem emprego. Eles querem alguma renda. Então, ele diz, são palavras dele, não são minhas, tá? Ele diz, quando uma corporação transnacional chega num país desses, pobres, e emprega as pessoas, ainda que pagando salários baixos, na verdade, essas corporações são recebidas nesses países como uma dádiva de Deus. Porque agora, graças à presença delas, essas pessoas vão ter o seu emprego, vão ter o seu salário, evidentemente, os salários costumam ser baixos, mas são suficientes para permitir que essas pessoas possam sobreviver. Bom, esse é evidentemente um raciocínio muito comum, né? Muito comum a gente ouvir isso. Tem muita gente que usa exatamente esse argumento para justificar, inclusive, né, essa situação. E eu queria perguntar para vocês o que vocês pensam disso, né? O que vocês... porque é um pensamento convincente, né? É um pensamento que seduz muita gente, né?
Afinal de contas, esses trabalhadores aí da Ásia, da América Central, etc., vivem numa miséria tão grande, né? Aqui no Brasil também, né? Talvez a nossa miséria aqui ela não seja tão radical como lá, mas aqui no Brasil também nós fazemos festa quando multinacionais anunciam, né, investimentos no país, né? Quando a imprensa divulga aí, Volkswagen anuncia um novo investimento no Brasil de 2 bilhões de dólares e tal, a gente tem festa no Brasil, né? Essas empresas, então, são recebidas como se fossem a solução para o subdesenvolvimento desse país. O que vocês pensam disso, gente? É como se fosse uma doença, né? É engraçado, né? Parece assim um quadro de instalação de doença, em que você tem sei lá, um parasita, né? Que entra naquele organismo, suga tudo que pode e quando não tem mais interesse vai embora e quebra de vez com aquilo, né? É impressionante, porque daí aquela economia começa a girar muitas vezes em torno, né, dessas empresas. E aí, quando essa empresa muitas vezes sai, quando que ela não está tendo o retorno que ela gostaria de ter, em termos de lucro naquele lugar, ela vai embora e leva tudo e deixa um rastro de destruição, né? Uhum. Sim, eu acho muito triste, assim, essa dependência e o quanto a nossa cultura desvaloriza as coisas que vêm do Brasil e da América Latina. Porque constantemente, tipo, marcas, empresas, enfim, que são de fora, principalmente, sei lá, Europa, Estados Unidos, é visto com muito valor, mesmo que seja algo que talvez aqui a gente tenha na mesma qualidade ou melhor, assim. Uhum. O senhor viu o que aconteceu há pouco tempo no Rio de Janeiro? Eles desenvolveram um trem com tecnologia nacional, totalmente nacional, um trem de tecnologia magnética, e o negócio foi abandonado pelo governo atual. Eu estou falando do governo atual, assim, lógico, todos nós sabemos que o governo atual é detestável, eu nem assisto mais jornal para não desenvolver um câncer de estômago, porque eu emito tanta energia ruim quando eu estou vendo jornal, para aquele homem, Sim. que eu acho que, e dizem que volta pra gente, então... Não tem nem mais condições, né? Eu também nem assisto mais, porque eu fico com tanto ódio. E eles tinham esse projeto maravilhoso de um trem magnético desenvolvido com tecnologia brasileira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O projeto foi totalmente abandonado porque faltou dinheiro para manter custos, bolsas de estudo. Enfim, desanimador, né? É. E assim, eu acho que não é só por culpa desse governo em si, que é um lixo, mas isso também se repete em outros governos também, né? Claro, com certeza. Eu acho aí que tudo isso que vocês falaram é correto, né? As observações de vocês, mas esse raciocínio aí que eu apresentei para vocês, que é, na verdade, o raciocínio lá do sujeito, ele é muito convincente, né? Ele é muito convincente. E qual é o segredo, né, desse raciocínio, né? O segredo é o método, né? É um método usado por esse intelectual, né? O que ele faz, na verdade? Ele isola o, o contexto que nós vivemos hoje, ele isola o mundo contemporâneo, o mundo atual, né?
de sua história. É como se o mundo para ele não tivesse história. O mundo é esse que existe hoje e sempre foi esse. Porque ele coloca para nós as coisas nos seguintes termos. Olha, existe um Ocidente no hemisfério norte, o Ocidente, hemisfério norte e ocidental, onde existem países desenvolvidos. E existe todo o hemisfério sul, mas, né, o norte do hemisfério, o leste do hemisfério norte, que é composto de países atrasados. E, nesse caso, os países desenvolvidos, né, do hemisfério norte ocidental, eles quase que numa missão de resgate dessa enorme parcela do mundo que é muito atrasada. Então, esses países desenvolvidos, eles vão lá para aqueles países, porque eles vão levar a solução para aqueles países. Né? Isso só pode ser aceito, né, pelas pessoas, se as pessoas também percebem o mundo dessa maneira, esquecem que o mundo tem história, ou seja, esquecem, por exemplo, que o desenvolvimento, a prosperidade, por exemplo, desse hemisfério norte ocidental foi construída em cima da destruição do hemisfério sul e do hemisfério norte oriental, ou do leste, né? Aí sim, aí tudo bem, esse pensamento vale, porque veja, nós tivemos aqui a chance, esse tipo de pensamento para pessoas como nós aqui, não pode mais funcionar. Porque nós tivemos a chance aqui de ver, de conhecer a experiência, por exemplo, da Companhia Britânica das Índias Orientais, lá na Índia, ou posteriormente também na China. Nós vimos aqui que aqueles povos orientais, eles foram mais desenvolvidos do que o Ocidente há séculos atrás. Não muitos. E graças exatamente a esta relação do Ocidente com o Oriente, nós vimos os dados, vimos os números, vimos ser narrado por pensadores ocidentais, europeus, que esses países tiveram suas economias devastadas. Então, quando o cara fala no filme, se vocês forem assistir o documentário lá, quando vocês ouvirem ele falar isso, lembrem-se do que nós já vimos aqui. Né? Porque, na verdade, se a gente olha com carinho para a situação, a gente vai perceber que o que ele está dizendo para nós é que aqueles que provocaram essa situação de ruína em que se encontra não só o Oriente, mas também o Hemisfério Sul, América Latina e África, por exemplo, os mesmos que provocaram a ruína dessas regiões se apresentam hoje como seus salvadores. É absolutamente alucinante o troço quando a gente olha dessa perspectiva. Né? Mas, infelizmente, esse tipo de raciocínio ele tem muita força, e eu tenho certeza que quem ouve este homem falar dá razão a ele. Né? Dá razão a ele. No fundo, o que nós estamos assistindo aqui é o seguinte, olha, essas empresas, Alice comentou aqui, né, sobre essa situação doentia, mas é um pouco isso mesmo, né? Ou seja, as empresas ontem do Ocidente, né, elas se expandiram, inclusive destruindo, na verdade, as bases econômicas daqueles países,
hoje, em razão dessa destruição, a população daqueles países é uma população miserável, e as empresas hoje estão de volta para engolir de novo os miseráveis que foram criados por elas mesmas, né? É uma situação bastante interessante isso aí. Lembrem-se disso quando forem assistir o filme, porque é interessante. E nesse mesmo contexto aí desse senhor, né? Eu não sei o nome dele, né? Desse senhor que fala lá, dando essas explicações, logo depois ele diz o seguinte: o que é que as corporações fazem depois que elas exploram a mão de obra desses países pobres? Ora, diz ele, a partir do momento que as empresas transnacionais se dirigem para os países pobres, elas começam a gerar emprego, gerar renda. E quanto mais emprego e quanto mais renda elas geram, vai se tornando difícil dessas empresas permanecerem nesses países. Por quê? Porque os salários vão subindo. Porque vai sendo gerado emprego, vai sendo gerado emprego, vai sendo gerado emprego, consequentemente vai sendo empregada mão de obra, mão de obra, mão de obra, o salário vai subindo, vai subindo, vai subindo. Chega um ponto, diz ele, as empresas multinacionais então começam a procurar lugares onde existam trabalhadores mais pobres ainda. E aí vai para esse novo lugar. E o que elas deixam atrás delas? Um rastro de prosperidade. Então, a imagem que ele passa para nós é o seguinte: as empresas transnacionais, elas funcionam quase que como um arrastão da prosperidade. Elas saem dos países de origem, vão para países terceiros, lá elas geram emprego, lá elas geram renda, melhoram a vida das pessoas, promovem prosperidade para todo mundo e depois elas se alastram para outros países e levam com elas esse impulso, né, de prosperidade. Na visão deste homem... Oi. Então, foi justamente aí que a minha opinião divergiu do documentário. Eu não acho que deixa prosperidade, porque depois que a empresa sai, daí gera o quê? Desemprego, todo aquele círculo vicioso que faz com que aquela economia volte a patinar, né? Então, não sei, eu não concordo muito com isso, não sei. Claro, sim, mas é o óbvio, né, Alice? Só que a mensagem que ele passa para nós ali, na verdade, é de que as empresas transnacionais, essas empresas, né, essas grandes empresas, ao se internacionalizarem, o que ele está dizendo para nós é que elas levam com elas, né, todo um processo de prosperidade, de desenvolvimento com elas, né? Parece um pouco, inclusive, lá, não, parece um pouco, não, é um pouco, né, a percepção que os teóricos liberais tinham da internacionalização, né? As empresas, elas se internacionalizam, elas são racionais, etc., e tudo isso acaba depois beneficiando todo mundo, né? Então, ele também acha isso, né? Ou seja, para ele, as empresas transnacionais, elas seriam aí, digamos, o elemento, né, disseminador de prosperidade ao redor do mundo, né? É óbvio que talvez isso sirva para americanos, né, norte-americanos, o documentário é norte-americano, consequentemente, para os norte-americanos e também para os países desenvolvidos, é possível até que eles consigam enxergar as coisas dessa maneira, né? Mas a realidade que nós conhecemos, ela é bem diferente, né? Mas é interessante ver o filme, viu? Bom, na sequência do documentário, o diretor lá, ele convidou um psiquiatra, e não é qualquer psiquiatra que ele chamou, não. Ele chamou um psiquiatra que é o consultor do FBI norte-americano, né, para questões relacionadas
a psicopatia, né? Então, por exemplo, o FBI às vezes precisa de um psiquiatra para avaliar determinados criminosos, né? E esse psiquiatra, então, ele é convidado também no filme para avaliar o comportamento, né, das empresas transnacionais pelo mundo afora. E ele faz o seguinte: já que as empresas de modo geral, são chamadas de pessoas jurídicas, então ele faz o seguinte: ele utiliza os mesmos critérios que normalmente são utilizados para avaliar se uma pessoa física é um psicopata ou não, ele utiliza para as pessoas jurídicas, ou seja, para as empresas. E, ao fazê-lo, ele chega a uma conclusão. E a conclusão dele, que vocês vão acompanhar lá no documentário, é que as grandes corporações, principalmente transnacionais, elas representam o psicopata prototípico, ou seja, perfeito. Ou seja, elas apresentam todas as características de um psicopata completo. Isso é a opinião de um psiquiatra, não é de um economista, não é de um cientista político, não é de um sociólogo e também não é de um sujeito que trabalha para a esquerda. O cara trabalha para o FBI. Bom, essa é uma outra questão assim, bem interessante que apresenta no filme, né? Portanto, segundo este psiquiatra aí, as corporações transnacionais, elas agem como psicopatas na sociedade. E as razões para isso estão explicadas lá no documentário, né? Eu só gostaria, assim, agora, nesse momento que estamos falando disso, lembrar que essas corporações transnacionais são não apenas importantes atores no sistema internacional, mas talvez os mais importantes, não é? Principalmente neste contexto do século XXI em que nós nos encontramos. Eu me refiro agora ao contexto de um capitalismo globalizado, onde o Estado continua existindo, evidentemente, continua tendo um papel a desempenhar, porém, como nós tivemos a oportunidade aqui de estudá-la em Economia Política Internacional, o Estado hoje ele é um refém dessas corporações, ou do capital, de um modo geral. Mas espera aí, ao dizer isso, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que se nós aceitarmos o diagnóstico dado por este psiquiatra, significa que nós estamos em um mundo dirigido por psicopatas, né? Bom, tudo tranquilo, gente? Até aqui? Tranquilo, sim. Tá. Eu vou... Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar agora com vocês o texto do Joel Bacan, texto 12, que está lá no Moodle, e vou comentar assim, alguns trechinhos aqui do texto,
para a gente poder conversar. Se vocês quiserem me parar, gente, qualquer coisa que vocês quiserem comentar, podem parar, não tem problema, tá? Tem alguém com a mãozinha levantada? Quem quer falar? Tem alguém querendo falar aqui? Esse final de número 1556? Não? Talvez tenha esbarrado na mãozinha. Tem esbarrado, talvez, ok. Acho que foi sem querer, prof. Não fui eu, mas acho que foi sem querer. Tá bom, então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui, então, esse trecho, esse texto, para a gente poder comentar, assim, alguns trechinhos, olha. Vocês estão vendo o texto aí? Sim, aham. Ok. Então, veja, aí nessa primeira página, logo lá no começo, o texto começa, o autor diz o seguinte, olha. Hoje em dia, os líderes empresariais dizem que as suas companhias se preocupam com outras coisas além de lucros e prejuízos, que se sentem responsáveis pela sociedade como um todo, não apenas por seus acionistas. A responsabilidade social corporativa é sua nova doutrina, uma maneira consciente de corrigir as visões da corporação que antes eram inspiradas pela ganância. Olha só, aqui nesse trecho, eu quero chamar a atenção de vocês para duas coisas. Primeiro, o autor aqui está dizendo para nós que as empresas, as corporações e os seus líderes, os líderes empresariais, né, eles estariam hoje, atualmente, né, preocupados com a responsabilidade social corporativa. Então, tem dois elementos aqui. As empresas estão preocupadas com responsabilidade social corporativa. 2, essa é uma preocupação nova, atual, de hoje. Então, lá no comecinho está escrito hoje, e ali no meio está escrito sua nova doutrina. Não é velha, é nova. Bom, esses dois elementos aqui são importantes, porque eu gostaria de conversar com vocês. Eu vou pular um pouquinho o texto e vou para cá, ó, aqui para baixo, para dar uma olhadinha neste parágrafo aqui do lado esquerdo, onde começa ali, ó. As corporações sempre foram filantrópicas. Elas sempre fizeram doações para a caridade, patrocinaram times de pequenas divisões e ajudaram a construir teatros. Tradicionalmente, tal generosidade é praticada em silêncio e é periférica ao objetivo principal de fazer dinheiro. Hoje, ó, hoje de novo aí, ó. Hoje, no entanto, grandes companhias como a Pfizer, essa Pfizer aqui é uma fábrica multinacional de medicamentos, né? Tem colocado as boas ações corporativas no centro de seus business plan. Um senso de responsabilidade para com a sociedade, não apenas para com os acionistas. Veio para definir a própria natureza da corporação, o que ela deve ser e o que ela pode ou não pode fazer. Agora é comum esperar agora é comum esperar das corporações que façam o bem
não apenas os bens, que busquem valores, não apenas o valor do dinheiro, e que ajudem a fazer do mundo um lugar melhor. Aqui, o autor, um pouquinho mais para frente, aqui no lado direito, né? O autor cita aqui, ó, Samir Gibara, né? Esse aqui é ele é o CEO da Goodyear, né? Explicou: hoje a corporação é muito mais ampla do que apenas seus acionistas. A corporação tem muito mais integrantes e precisa se dedicar a todas essas necessidades. E aqui ele cita ainda William Ford Jr., presidente da Ford Motor Company e bisneto do pioneiro da responsabilidade social corporativa Henry Ford. E ele diz: as corporações poderiam e deveriam ser a principal força na resolução das questões sociais e ambientais do século XXI. Né? Então, mais uma vez aqui, gente, eu quero chamar a atenção aí, né, dessa dimensão, né, que o autor está comentando, né, de que as corporações hoje, né, elas estariam se preocupando também com questões sociais e outras mais, né? Sociais aqui podem ser sociais no estrito senso, mas pode ser também ambientais, né? Veja aqui na continuação desse texto aqui no lado direito do texto, o autor escreve o seguinte, ó: Ira Jackson, ex-acadêmico da Escola de Administração de Harvard, acredita que tais atitudes, ou seja, a responsabilidade social corporativa, anunciam um estágio completamente novo do capitalismo. Então, estágio novo do capitalismo, que ele chama de capitalismo com consciência. Há muitas evidências que comprovam esse ponto de vista. Agora, as corporações vangloriam-se, olha só, hoje, agora, as corporações vangloriam-se de suas iniciativas sociais e ambientais em seus websites e em seus relatórios anuais. Destinam-se departamentos inteiros e cargos executivos a essas iniciativas. Bom, então, veja, mais uma vez aqui, chamando aqui para depor, percebam sempre nas pessoas que estão aqui falando. Este camarada aqui é um ex-acadêmico, não sei muito bem qual é a importância dele, talvez seja hoje um consultor de empresa, né, da Escola de Administração de Harvard. Antes dele foi citado Henry Ford, presidente da Ford. Antes dele foi citado Samir Gibara, CEO da Goodyear. Antes dele foi citado aqui a empresa Pfizer, né? E assim sucessivamente. Então, o que nós temos aqui, né? Nós temos aqui, nessa primeira parte desse texto, esse texto aqui ele tem duas partes. Na primeira parte, o autor discute um pouco essa questão de responsabilidade social corporativa. E ele diz que as empresas, as grandes corporações, hoje, se mostram preocupadas com essa questão da responsabilidade social corporativa. Ou seja, as empresas estariam hoje, por algum motivo, interessadas também no bem-estar da sociedade. Bom, nós não somos
tão ingênuos assim, não é isso? E imediatamente nós nos despertamos para uma questão importante. Se hoje as empresas despertaram para essa questão da responsabilidade social, ontem elas não faziam isso. Porque só hoje que elas fazem. Certo. Mas então a grande pergunta que surge aqui agora para nós é, como diz o mineiro, né? Why? Né? Por quê? Por que houve esse despertar por parte das grandes corporações com as questões sociais, ambientais? Essa pergunta precisa de resposta, né? Precisa de resposta e é muito importante a resposta para nós. Mas eu não vou responder agora, não. Eu não vou responder esse porquê, não. Não vou responder, porque antes disso eu gostaria que a gente desse uma olhadinha aqui em alguns outros pensadores que foram convidados pelo autor do texto, foram entrevistados também, como esses outros aí que foram citados. O autor entrevistou outras pessoas e fez uma outra pergunta bem complexa para essas outras pessoas. Perguntou para essas outras pessoas o seguinte: as corporações, as grandes empresas privadas, elas têm condição de ter responsabilidade social? Bom, então eu primeiro pegar ali a opinião da professora de administração de Harvard, Deborah Spar, né? E essa professora, eu vou pular aqui um pouquinho, essa professora, aqui embaixo, no lado direito, ela está escrito lá o seguinte: ó, a professora da Escola de Administração de Harvard, Deborah Spar, insiste que corporações não são instituições criadas para ser entidades morais. Elas são instituições que, na verdade, têm apenas uma missão, que é a de gerar lucros para os acionistas. Noam Chomsky, esse aqui, tudo bem, esse aqui é um linguista norte-americano, é um camarada que tem aí uma visão mais crítica, né, do capitalismo, e ele diz o seguinte, ó: Chomsky compartilha a visão dessa professora de Harvard, né, de que as corporações devem se preocupar apenas com seus acionistas e não com a comunidade, com os funcionários ou com qualquer outra coisa. Bom, então, preste atenção, ó. Dirigentes de empresas multinacionais, de grandes corporações, inclusive estudiosos, né, professores, etc., dizem que as corporações estão mudando de percepção sobre o mundo e elas estão começando a abraçar a causa da responsabilidade social corporativa. Esta professora, Deborah Spar, e Noam Chomsky, os dois, que não tem nada a ver um com o outro, mas os dois dizem que não, corporações não são entidades morais, elas são feitas apenas para gerar lucros. Eu falei com vocês aqui agora há pouco
sobre um dos maiores economistas da segunda metade do século XXI, digo ex porque ele hoje é falecido, o professor Milton Friedman. E o texto aqui, ó, o texto convidou o Friedman para falar, né? Então tá aqui, ó, começa a falar aqui, né? Então o camarada pediu para fazer uma entrevista com Milton Friedman e tal, ele vai contar aqui a história. E ele diz aqui o seguinte, ó, aqui nesse parágrafo aqui, à esquerda, ele diz o seguinte, ó, Friedman acha que as corporações são boas para a sociedade, da mesma maneira que o governo é ruim. Milton Friedman, ele é um simpatizante do capitalismo e, consequentemente, ele é um simpatizante também das grandes corporações. No entanto, ele tem restrições quanto à ideia de que as corporações deveriam tentar fazer o bem para a sociedade. Olha só, um cara que é prêmio Nobel é um cara que deve ter algum mérito, né? E esse cara tem um raciocínio límpido, ele tem um raciocínio objetivo, que acaba com qualquer dúvida das pessoas. Olha o que ele diz aqui. A corporação é propriedade dos acionistas. Os interesses das corporações, ou seja, os seus interesses, são os interesses dos acionistas. Mas, além disso, ela deveria gastar o dinheiro dos acionistas para propósitos que considera de responsabilidade social, mas que nada tem a ver com seus objetivos, ou seja, com os interesses dos acionistas. Veja, o que o Milton Friedman está dizendo para nós, de uma maneira assim, crua, né? É o seguinte, o que é a corporação? A corporação é uma empresa. E, assim, e o que é a empresa? A empresa é uma propriedade de um ou de muitos donos. Se for de muitos, são muitos acionistas. Se for de um, é um só o dono da empresa. Mas seja lá se é de um ou de vários, ela pertence, ela tem dono, a empresa tem dono, a corporação tem dono. E os donos são seus acionistas. E o Friedman está dizendo, qualquer pessoa que pega o seu dinheiro e coloca, aplica nas ações de uma empresa, ele faz isso com um único propósito: transformar aquele dinheiro numa quantidade de dinheiro maior. Este é o único propósito do acionista. Consequentemente, se a empresa é dele, esse tem que ser o propósito da empresa: lucro. E ele pergunta, será que uma empresa, o seu diretor, pode dar importância agora? Não, nós vamos preocupar aqui agora com o meio ambiente, vou gastar dinheiro da empresa protegendo o meio ambiente. Sim, mas quem disse que isso é do interesse do dono da empresa? Então ele diz, categoricamente, olha a continuação, ele diz aqui o seguinte, ó, a empresa deveria gastar o dinheiro dos acionistas para propósitos que considera de responsabilidade social, mas que nada tem a ver com seus objetivos? Eu diria que a resposta é não. Há, no entanto, uma responsabilidade social para os executivos corporativos, acredita Friedman. Eles devem fazer o máximo de dinheiro para os seus acionistas. Esse é um imperativo moral. Veja só isso aqui, gente. Porque
existem três situações aqui do ponto de vista moral. Existe o seguinte, existe moral, existe amoral e existe imoral. Existem três coisas. Né? Uma pessoa moral é uma pessoa que age com base nas regras de moralidade da sociedade, da época que ele vive. Uma coisa que seja imoral é algo que age contra a moral vigente, a moral da sociedade, os valores da sociedade. Esse é o imoral, ele age contra. E existe a pessoa que é amoral. Uma pessoa amoral, ela simplesmente desconhece a moral. Desconhece moral. Então ela não age nem com base na moral, nem ela não agride a moral conscientemente, sabendo o que está fazendo. Ela simplesmente, a moral para ela não tem isso, esse conceito moral simplesmente é inexistente. Isso não existe. Né? Há uma parte, inclusive, do documentário em que um intelectual lá chega a comparar a empresa, as grandes corporações transnacionais, com tubarões. E ele diz o seguinte, olha, veja, o tubarão, ele tem uma lógica de funcionamento que é própria dele. E ele desconhece moral. Então, na verdade, o tubarão, nós não podemos dizer que o tubarão é bom ou é mau, é correto ou é errado. Não, a gente precisa simplesmente reconhecer que o tubarão ele tem uma natureza que ele é peculiar e que ele não reconhece valores morais. Ele age do jeito que age, se for preciso, ataca um ser humano, mata, come. Mas aqui não tem questão de moral. Ou seja, esse intelectual, ele sugere que as empresas, as grandes corporações e as empresas privadas em geral, elas seriam amorais. Mas o Milton Friedman, ele não diz isso. Ele não apoia essa ideia, não. Ele diz aqui, ó, claramente para nós. Ele aqui ele não fala, né? Ó, a corporação é propriedade dos acionistas, né? Então ele diz, ó, devem né, como é que ele fala aqui, ó? Além disso, a corporação deveria gastar o dinheiro com outras coisas? Não. O que ele diz aqui, ó? Os executivos corporativos, eles devem fazer o máximo de dinheiro para os seus acionistas. Esse é um imperativo moral. Ou seja, a corporação tem uma moral. A corporação não é amoral. E nem imoral. Ela é moral, a corporação. Portanto, a pessoa jurídica ela é moral. Ela tem valor. E qual é o valor dela? Ele fala ali, lucro. Fazer o máximo de dinheiro para os seus acionistas. Esse é o valor moral, este é o imperativo moral, nas palavras dele, da empresa. Ele continua ali, ó, executivos que escolhem objetivos sociais e ambientais em detrimento dos lucros são, na verdade, imorais. Veja só o que ele está dizendo aqui. Ó. O executivo de uma grande corporação que estiver preocupado com questões sociais e ambientais, quem está falando isso é Milton Friedman. Os executivos que tiverem preocupação com questões ambientais e sociais,
eles são imorais, porque eles estão agindo com base em valores contrários aos valores daqueles que o empregam, daqueles que o pagam para trabalhar, porque o executivo é um cara pago, né? Ele tem um salário alto e tudo mais, mas ele é um executivo e continua sendo um empregado dos donos, né? E olha só aqui a sequência, porque o Milton Friedman, existem autores liberais, eu sou muito crítico, né, do liberalismo econômico, mas eu reconheço que existem autores liberais que são de uma qualidade diferente de outros, né? Não são todos os liberais que são iguais, né? Então, o Milton Friedman, por exemplo, ele é um cara que ele fala o que ele pensa, independentemente daquilo que ele está falando ser algo que vai ser aprovado pelas pessoas. É como o Adam Smith, né? O Adam Smith falava, ele era um liberal, ele dizia que o capitalismo era a melhor coisa que existia, né? E ele dizia como o capitalismo funcionava. Ele não escondia, não. Ele falou, não, eu acho que funciona desse jeito aqui e eu acho que é o melhor jeito que existe para funcionar. O Milton Friedman faz mais ou menos a mesma coisa aqui, né? Então ele diz o quê? Ó? Ele diz para a gente que há, no entanto, uma instância em que a responsabilidade social corporativa pode ser tolerada, quando ela não é sincera, né? Ele diz aqui, o executivo que trata os valores sociais e ambientais como meios para maximizar a riqueza dos acionistas e não como um fim em si mesmo, não faz nada de errado. É como colocar uma garota bonita na frente de um automóvel para vendê-lo. Isso não é feito para vender a beleza. É para vender carro. Boas intenções, assim como garotas bonitas, podem ajudar a vender bens. É verdade. Friedman reconhece que essa visão puramente estratégica da responsabilidade social reduz grandiosos ideais a uma fachada hipócrita. Mas a hipocrisia é virtuosa quando serve aos objetivos. A virtude moral é imoral quando não serve. Direto aqui no assunto, né? O que o Friedman está falando aqui para nós aqui? O Friedman está falando que o que os dirigentes, diretores, enfim, os executivos das empresas têm de fazer é gerar o máximo de dinheiro para os seus acionistas. Porém, ele está dizendo para nós que se os executivos percebem que ações em benefício de valores sociais e ambientais permitem maximizar os lucros das suas corporações, eles não fazem nada de errado em promover tais ações. Pelo contrário. Ou seja, agir de uma maneira que beneficia a sociedade não é proibido no mundo dos negócios, desde que essa ação em benefício da sociedade aumente os lucros da empresa. Mas depois a empresa vai dizer que essa ação foi feita não para aumentar o lucro da empresa, mas foi feita porque a empresa tem uma preocupação social, ela tem responsabilidade social. É hipócrita. É hipócrita. Mas acontece que aqui está escrito no texto que a gente acabou de ver, está lendo aqui, a hipocrisia é virtuosa quando serve aos objetivos. Eu vou voltar ao texto um pouquinho para dar um exemplo para vocês, melhor do que esse que está aqui. Aqui foi dado um exemplo aqui de negócio de garota bonita, mas vou dar um outro exemplo que tem no texto para trás aqui, que é muito melhor do que esse, que apareceu quando nós... não, perdão, eu acho que... Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui, olha aqui esse trechinho, no final, aqui na parte de baixo
lado direito aqui do texto, está escrito o seguinte, ó. As revistas e jornais de economia publicam vários artigos sobre responsabilidade social e classificam as corporações de acordo com suas boas ações. Escolas de administração abrem novos cursos sobre responsabilidade social e universidades criam centros dedicados a esses estudos. Agora presta atenção aqui, ó, entre parênteses. A gigante do tabaco, ABT, doou 7 milhões de dólares para a criação de um centro internacional para a responsabilidade social corporativa na Universidade de Nottingham. Você consegue enxergar isso aqui? O que vocês conseguem ver aqui? A gigante do tabaco. Fumar mata, certo? Provoca vício, mata. Cigarro mata, né? A gigante do tabaco, eu não sei quanto que essa empresa fatura, mas eu imagino que para lá de bilhões, alguns bilhões, eu imagino, né? E, veja só, ela doou 7 milhões de dólares para a criação de um centro internacional de responsabilidade social corporativa. Ela vive da morte, ela vive de um produto que é nefasto para o ser humano, mas ela pega um grão de lucro, direciona para entrega, doa, para criar e talvez até para sustentar um centro internacional de responsabilidade social corporativa, e isso vai para a mídia, vai para a imprensa, vai para os jornais, vai para a revista. E a empresa, de certa forma, ela transmite uma imagem de que ela tem responsabilidade com a sociedade, porque ela está financiando um centro de responsabilidade social. A mesma empresa que colabora para o vício das pessoas, inclusive para a morte das pessoas, né? Aqui no Brasil, por exemplo, eu não fumo, mas me parece que nos maços de cigarro no Brasil tem escrito, né, que cigarro, sei lá, causa câncer, ou sei lá o que está escrito, não sei exatamente, mas tem até um aviso disso. Então, veja, a mesma empresa que trabalha no sentido destrutivo para a sociedade, financia com uma gota dos seus lucros um programa de responsabilidade social. É exatamente essa a hipocrisia que o Friedman está falando aqui, ó. A hipocrisia é virtuosa quando serve aos objetivos, que é o objetivo de gerar lucro. E, finalmente, eu queria que vocês vissem essa outra pessoa aqui, que é chamada, né? Para testemunhar aqui no texto, que é este homem que está aqui, ó, do lado direito aí, embaixo, está escrito aí, Peter Drucker. Né? Olha só o que está aqui, ó. Peter Drucker, o guru de todos os gurus de administração, ou seja, Peter Drucker é uma espécie assim, de papa da administração de empresas, né? É um homem que entende de tudo sobre a administração de empresa, né? E ele, olha aqui, Peter Drucker acredita que Friedman é provavelmente o maior economista vivo. Era, né? Concorda com a sua visão de que a responsabilidade social corporativa é uma perigosa distorção dos princípios administrativos. Aspas, é ele falando. Se você achar um executivo que deseja assumir responsabilidades sociais, mande-o embora. Rápido. Né? Bom, esses aqui
são os elementos aqui principais que eu gostaria de ter. Professor, Oi, pode falar. só para complementar, não tem nada a ver diretamente com esse texto, mas o senhor acabou de falar uma coisa que me lembrou um livro que eu li, tem já, acho que 1 ano e meio, mais ou menos, que era sobre psicopatas, sabe? Engraçado, no livro, a autora é uma psiquiatra, ela dizia que o meio onde o psicopata se dá melhor é no meio corporativo. É verdade, tem estudos sobre isso. Existem É. estudos sobre isso e dizem que exatamente porque ele é um camarada geralmente sem sentimentos, né? Sem emoções, né? Sem empatia, né? E assim, ele só pensa em alcançar o próprio objetivo, não importando mais nada, né? Então... eu também já li a respeito disso também. Mas então, gente, olha só, essa primeira parte do texto agora, hein? O autor trabalha então com essa questão de responsabilidade corporativa. Ele traz para nós aqui a mensagem de que líderes empresariais hoje estariam hoje, né, estariam preocupados com responsabilidade social corporativa, e ele chama algumas personalidades importantes, Prêmio Nobel de Economia testemunhou aqui para nós, dizendo que as empresas não são compatíveis com responsabilidade social. As empresas são entidades privadas, elas têm donos, e os donos colocam os seus patrimônios, né, a sua riqueza, num determinado empreendimento, com o objetivo único e exclusivo de aumentar esse patrimônio ou essa riqueza. Então, para Friedman, para a professora lá, Débora Spar, e para o guru, o papa da administração, empresas não são vocacionadas para se envolverem com o negócio de responsabilidade social. Não são. Mas os líderes empresariais dizem que sim, eles estão preocupados com responsabilidade social corporativa. Nós precisamos aqui, entre uma ponta e outra, nós precisamos responder aquela pergunta que nós colocamos aqui. Nós vamos responder para frente, tá bom? Nós precisamos pensar nela. Por que as corporações hoje, agora, resolveram abraçar a responsabilidade social corporativa e não fizeram isso ontem, né? Tem inclusive um trechinho aqui daquele também Ira Jackson, que foi usado aqui para falar, onde ele diz que há algum tempo atrás, se você falasse com CEOs de grandes corporações, no sentido de recomendá-los a apoiarem a Declaração de Direitos Humanos das Nações Unidas, eles considerariam você um péssimo consultor de empresa. Ele diz isso lá no texto, né? Ora, como é que empresas que eram resilientes aos direitos humanos, veja, os direitos humanos que foram, a declaração que foi redigida, né, proclamada, sei lá, em 48, né? Nós estamos falando do final do século XX, mais de 50 anos aí, e as empresas ainda relutantes com relação a direitos humanos, e agora, de repente, tem responsabilidade social corporativa. Nós precisamos entender o que houve nessa mudança, que as empresas estão com esse discurso aí. E nós vamos entender isso, nós vamos ter a oportunidade de ver isso aqui um pouquinho para frente. Mas nesse texto do Joel Bacan, ainda tem um outro negócio importante na segunda metade dele, e que também está presente no filme, né? No filme lá, documentário. Mais uma vez, gente, eu peço para vocês, se vocês puderem no final de semana, deem uma olhadinha nesse filme, porque aí eu posso me remeter ao filme, e aí vocês vão lembrar do que eu estou falando, tá? Então, gente, eu não sei, alguém mais gostaria de fazer algum comentário sobre o que foi falado aqui hoje? Gostaria de
fazer alguma ponderação, alguma coisa, gente? Não, prof, hoje não. Não? Tá tranquilo. Tá bom. Então, obrigado a vocês aí pela atenção, por terem permanecido aqui, né, até agora. Um abraço para vocês, tenham um ótimo final de semana e a gente se vê na semana próxima. Obrigada pela Tá aula, bom? professor. Boa noite, bom final de semana. Obrigado igualmente para vocês, gente. Obrigada, Tchau. prof. Um descanso. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada. Bom final de semana. Obrigado igualmente, Alice.